A música, acho que o meu pai foi uma pessoa mesmo muito importante, eu acho que foi através do meu pai, mas a história é. Eu entrei pelo jazz e fiz tem música e foi sempre a coisa da bateria, mas a coisa engraçada é que o meu pai, completamente viciado em música, ele trabalha a ouvir música, é o dia inteiro a ouvir música, mas nunca teve nada a ver com jazz ou com coisas mais experimentais, ele esteve sempre mais próximo de uma coisa mais pop, mas dentro desse universo, assim, um super digger, está sempre à procura de tudo e apesar da música que eu ouço e que eu toco não ser a mesma que ouvi lá em casa, acho que foi essa coisa de estar mesmo muito presente, constantemente, o tempo todo, desde miúdo. Eu acho que provavelmente sou a pior pessoa para fazer isso, mas é assim, acho que é um bocado não consigo pôr um rótulo, não é? Mas acho que tem a ver não só com aquilo, as ferramentas e as coisas que eu fui apanhando ao longo da minha vida e que estudei e que me dedico, e também há essa linha, não é? De continuidade e de estudo e de pesquisa, mas também há fases e, por exemplo, este concerto, apesar de estar numa continuidade, eu acho que vai ser uma coisa, se calhar antigamente eu estava muito mais focado numa coisa de energia e de velocidade e tem a ver com aquelas coisas do jazz, meio, não sei se procura sempre de um virtuosismo, um milagre qualquer e eu acho que hoje em dia, não sei, ando à procura de outras coisas, mas vem um bocadinho de tudo o que eu ouço. É assim, há músicos que me inspiram, não é? Eu tenho os heróis, os heróis do jazz e depois os bateristas, não é? Mas se calhar eu tinha que pensar, porque lá está, com o tempo as coisas vão ficando mais complexas, não é? Mas até há muito pouco tempo atrás, não é? Desde miúdo até há pouco tempo atrás, assim, sei lá, o Elvin Jones e o Tony Williams eram assim as grandes referências. E depois compositores como o Morton Feldman, e eu adoro ouvir ambient, não é? O William Basinski, há um pouco de tudo e eu tento incorporar tudo. Isso que antigamente estava mais dedicado só ao jazz e é uma coisa que eu quero continuar a fazer para sempre. E tenho os meus colegas, digamos, e eu dependo deles e eu adoro-os e preciso tocar com eles, mas este projeto, esta coisa, este trajeto a solo é uma coisa diferente em que eu acho que consegui buscar estes outros universos que eu consumo. O casino é uma referência ao Casino de Estoril. Não, eu nasci nos Estados Unidos, apesar do meu pai ser português e a minha mãe brasileira, e nós emigramos para cá quando eu tinha 10 anos e fomos viver para o Estoril e aquela coisa de adolescente do skate e do surf e de tudo gravitava à volta do jardim do casino. Era onde a malta toda se conhecia, onde tudo começou e eu agora tenho estado muito na estrada com teatro, há mais de um ano que, que tenho estado intensamente neste projeto com o Tiago Rodrigues e eu acho que este concerto aparece, portanto, depois, durante o Covid não havia concertos, não é? E para nós que dependíamos disso e depois de tudo ter desaparecido e finalmente depois quando aparece este projeto que vem logo a seguir ao Covid, então eu tenho passado muito tempo sozinho, muito tempo na estrada e é inevitável que uma pessoa não faça alguns exercícios, não é, de andar para trás e eu acho que este concerto tem a ver com esta coisa talvez meio nostálgica. Eu gostava de conseguir chegar a uma coisa parecida como uma balada e não ser uma coisa tão, lá está, tão energética e estou aqui com memórias de miúdo. O tipo de som, hum, sim, vem daí, tem a ver com o trabalho que eu tenho feito com amplificadores, que tenho
incorporado, digamos, eletricidade na bateria, apesar de não usar nada digital, não há efeitos, mas estou a amplificar com amplificadores. Isso permite-me controlar feedbacks e criar texturas com frequências graves, fortes, digamos, e isso tudo vem daí do disco. Mas o disco tinha a ver com outras coisas, havia outras ideias por trás disso, e isso é o que eu quero, lá está, afastar-me um bocado disso e ver se dentro do mesmo universo eu consigo encontrar outra cara. O Rui, nós conhecemos-nos agora com esta peça Na Medida do Impossível, do Tiago, foi ele que desenhou a luz, a luz é dele, e nós não nos conhecíamos antes disso, e durante a criação, que foi em Geneve, tivemos 2 meses em Geneve a fazer a criação, na Comédia de Geneve, acabámos por nos aproximar e ficar muito amigos e conversar e percebemos que tínhamos muitas coisas em comum, e isto tem sido uma ideia já há algum tempo de... É um concerto, vai sempre ser um concerto, mas de não ser a coisa tão clássica de ser só uma luz e pronto, e de ter mesmo uma narrativa de luz e de espaço e de ambiente, e de também dar-lhe, digamos, esse espaço criativo e artístico, e não ser só, epá, eu quero uma luz assim e pronto. Portanto, tem sido uma descoberta em conjunto e de discussão de poder criar um universo à volta do concerto. Com o Tiago tem sido... Eu já tinha trabalhado com ele há muito tempo, foi quando ele entrou para a Dona Maria. Eu fiz a primeira peça dele, na altura As Três Tragédias, e ficámos por... Eu entrei um bocadinho tarde na criação e acho que ele ficou sempre com uma coisa de pá, eu quero eventualmente ter desde o início comigo e fazermos uma coisa do zero e que eu consiga estar mesmo dentro da coisa, não só esteticamente, mas emocionalmente. E em vez de chegar e já ver uma imagem, eu fazer digamos, uma música por cima disso. E este processo com o Tiago, para mim, trabalhar agora está na estrada é incrível e tem sido uma oportunidade mesmo especial, mas a criação, lá está, estar perto dele porque é teatro, mas eu acho que a coisa interessante é quando estamos com outros artistas de outras coisas, as discussões, as referências, as pessoas mesmo que apontem para o mesmo lado, há muita coisa diferente e às vezes, havendo pontos em comum, às vezes há menos e haver esse jogo de como combinar as coisas e de como trabalhar e como chegar a um sítio comum para toda a gente é super gratificante e eu acho enriquecedor, porque a música, lá está, tem suas regras e tem as suas dinâmicas, tem o seu universo, mas tudo que parte do sensível ou do poético é comum a todas as artes. E eu acho que uma coisa que, nesta peça em específico, aquilo que eu tenho retirado muito é ter uma certa calma, porque é uma peça com mais de 2 horas e é bateria e 4 atores em palco e, portanto, tanto tempo em palco obriga-me a encontrar um certo pedal e baixar o metabolismo e lidar de uma maneira que nunca lidei antes com tensão e criar tensão e não ser uma coisa tão de release, release, release. E nesse aspecto, e se calhar eu ter agora a coragem, se calhar, de atacar uma balada tem a ver com este processo que eu tenho tido um pouco mais de um ano. Pois, é engraçado, é uma eterna discussão esta coisa também da música experimental, não é? Eu até certo ponto não, não, não sei, há um lado experimental, mas eu acho que, ou pelo menos no meu caso, ou em certas situações que eu vejo à minha volta, não é o melhor termo que encontramos para esta música, porque nesse sentido tudo é mais ou menos experimental, toda a vida é meio experimental, não é? E claro que há um lado de experimentação e eu lido com mais de metade
do espaço em que eu tento pôr-me é da improvisação. Mas ainda assim, improvisação, eu não sei se quer dizer que é uma coisa completamente experimental. Eu acho que o lado do experimental tem muito a ver com o trabalho mais de casa e de estudo e de estar à procura de coisas e desafiar-me e ver o que é que funciona e o que é que não funciona. E porque no palco, ao vivo, há coisas que se calhar num dia uma coisa que funciona, se calhar num dia outra coisa não funciona, mas não quer dizer que eu estava realmente a experimentar. É o feeling do dia, é a vibe, é o som da sala e isto de improvisação é tentar lidar em tempo real com aquilo que está a acontecer. Eu acho que é uma coisa que sempre esteve e que vai sempre continuar, não é? E até a música barroca tinha improvisação, não é? O jazz, música tradicional indiana, eh, um solo de um guitarrista num concerto de rock, não é? Há sempre este lado que eu acho que é bastante humano e acho que o interessante é as pessoas que se aventuram por esses caminhos. A coisa é mais tu teres material que está contigo e que é teu, digamos, a tua linguagem, não é? E a tua técnica, mas que quando chega o momento da performance, às vezes quase que é como falar. Na verdade, eu não estou a escolher, eu não estou a pensar nas palavras que eu vou dizer agora daqui a um segundo ou daqui a 2 ou 3, mas há dá uma confiança com as palavras, não é? E que deixamos a coisa rolar e andar. E acho que há malta que vai sempre ter essa maneira de lidar com a música. Gabriel, muito obrigado. Obrigado.